Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, eu vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como foi falado para nós na introdução dessa Santa Missa, o tema para a nossa reflexão nesse último dia do Tríduo, em preparação para a grande festa da solenidade da Santíssima Trindade, é o Deus Espírito Santo. Mas antes de refletirmos sobre o tema da celebração de hoje, permitam-me passar rapidinho nas leituras que foram proclamadas para nós na celebração de hoje. Na primeira leitura, tudo deu a compreender que Deus não tem origem. Deus não tem início nem fim. Ele é o Alfa e o Ômega. Isso nos faz lembrar daquela conversa entre Moisés e Deus. Quando Deus entregou para ele a responsabilidade e a grande missão de ir até o Egito, lá na África, para libertar o seu povo da escravidão. Se eu chegar lá e o povo me perguntar qual é o seu nome, o nome de Deus que me enviou, o que há de dizer? Eu sou. Eu sou, me enviou até vós, a vós, para proclamar o fim da sua escravidão, o início da sua liberdade. Eu sou. Deus é.
E outro nome que é muito famoso desse nosso Deus também, é que é relatado por nós, pelo grande profeta Isaías, é que nós refletimos de modo especial em preparação para o Natal, no tempo do Advento, é Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus está conosco. Não é o passado, não é o futuro, mas Deus está conosco. Sempre está conosco. E nós fomos agraciados por este Deus que não tem início nem fim. Que enviou seu Filho único, nosso Senhor, nosso irmão Jesus Cristo, ao mundo para assumir a nossa humanidade, se tornando um de nós, um irmão, um amigo, um companheiro. E nos fazer participar da divindade do próprio Deus. É uma graça. Através da nossa fé e perante o sacramento do batismo. E essa fé gera em nós a esperança. E como o ditado diz, a esperança é a última que vai embora, que morre. Enquanto tiver vida, nós iremos esperar, inclusive contra toda e qualquer falta de esperança. Mesmo se não tivermos motivo nenhum de esperar, a nossa fé proporciona para nós ainda a esperança. Nós somos então um povo de esperança. Apesar das dificuldades, dos desafios da jornada, nós continuamos acreditando, nós continuamos esperando. No Evangelho, nós ouvimos Jesus passando as últimas instruções para seus apóstolos antes da sua ascensão, a sua volta à glória do céu. Falando da chegada da terceira pessoa divina, o Espírito Santo, e no Evangelho de hoje, chamado do Espírito da Verdade, que terá grande responsabilidade, o compromisso de levar então a igreja nascente a toda a verdade, lembrando dos ensinamentos de Jesus e revelando até as coisas futuras que hão de acontecer. E essa terceira pessoa divina é o objeto da nossa reflexão de hoje, o último dia do Tríduo. Acho eu que é muito mais fácil a gente falar do Deus Pai, do Deus Filho, do que de falar do Deus Espírito Santo. Porque quando a gente fala de Pai, a palavra Pai cria em nós, na nossa mente, uma imagem. Todos nós sabemos que é um pai. Que seja bom ou ruim, não é o assunto de hoje, não vou entrar nesses detalhes, mas todos nós, quando chama pai, é meu pai. Nós
temos uma imagem do Pai. Da mesma forma, quando nós falamos de que é filho, a gente faz uma ideia. Agora, na família trinitária, a Santíssima Trindade, quando se fala do Espírito Santo, e eu acredito que a representação, inclusive na Sagrada Escritura, que é feita dessa terceira pessoa divina, não nos ajuda muito. Ela, a terceira pessoa divina, representada na Sagrada Escritura como o quê? Uma pombinha. Uma pombinha. Uma pombinha. O que é uma pombinha? Fogo. Fogo talvez um pouquinho melhor ainda do que a pombinha. Porque nós sabemos o valor do fogo. Aquece, elimina as sujeiras, ilumina o nosso caminhar. Se apagamos as luzes toda dessa igreja e ficar na escuridão, vamos começar a panicar. Especialmente as pessoas que têm fobia do escuro. Mas acredito eu que a nossa dificuldade em relacionarmos com a terceira pessoa divina vem também das representações que nós temos na Sagrada Escritura dessa terceira pessoa divina. Mas nem por isso ela deixa de ser menos importante do que as outras duas, isto é, o Pai e o Filho. Como nós professamos na nossa fé, daqui a pouco vamos professar outra vez, tudo aquilo que nós cremos e atribuímos ao Pai, atribuímos também ao Filho e ao Espírito Santo. Que quer dizer que as três pessoas divinas são iguais. Iguais não quer dizer que são as mesmas. Iguais, recebendo de nós a mesma adoração, o mesmo louvor. O mesmo culto. No livro de Gênesis, já temos evidências da presença do Espírito Santo quando Deus criava o universo. É na intimidade do Pai e do Filho está presente, então, essa terceira pessoa divina, que é o Espírito Santo. Então, ninguém pode falar do Pai sem falar do Filho, sem falar do Espírito Santo. Ninguém pode falar do Filho sem falar do Pai e sem falar do Espírito Santo. Ninguém pode falar do Espírito Santo sem falar do Pai e do Filho. É uma comunidade formando uma unidade perfeita. E sendo para nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, um modelo. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas mesmo assim, as três pessoas divinas formam a única realidade que nós chamamos de Deus, uno e trino. Deus uno e trino. É neste Deus que nós cristãos acreditamos. Ele é um, mas ao mesmo tempo três. Ele é três, ao mesmo tempo um. O grande desafio
para nós, que gostaríamos de usar a nossa cabeça, mas a gente aprendeu na escolinha, com a nossa professora, o nosso professor, que 1 mais 1 dá 3. Como é que é 1 mais 1 mais 1? Na nossa fé cristã está dado 1 mais 1. Porque essa realidade divina, de fato, irmãos e irmãs, é algo que nós professamos e que nós sentimos e vivenciamos nos nossos corações. O Espírito Santo é importante através da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, especialmente, vários momentos nós ouvimos falar do Espírito Santo realizando a missão salvífica do Pai. E a função do Espírito Santo é tão importante que Jesus insistiu tanto com os apóstolos antes da sua ascensão ao céu, de permanecerem na cidade santa de Jerusalém até a chegada do Espírito Santo. Não é por nada não. Porque, na verdade, a igreja nasceu à chegada da terceira pessoa divina. Antes da chegada da terceira pessoa divina, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o que nós tínhamos como igreja? Não era a igreja coisa alguma? João conta para nós, em detalhe, essa história. Os apóstolos trancavam-se naquela sala, ninguém ia para lugar nenhum, fazia nada, por medo dos judeus. Uma igreja é medo, não é uma igreja coisa alguma, que não consegue sair de si mesmo para dar testemunho do ressuscitado e glorificado. Não é uma igreja coisa alguma. Mas, no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos domingo passado, com a chegada do Espírito Santo, o que aconteceu? Impulsionou a igreja, botou a igreja no fogo, e a missão começou. É por isso que nós dizemos que a igreja nasceu no Pentecostes, com a chegada da terceira pessoa divina. Jesus tinha colocado a estrutura através da profissão de fé de Simão Pedro, mas ninguém fazia nada. A missão da igreja é evangelizar, é anunciar, proclamar a boa nova da salvação a todos os povos, até os confins da terra. Esse é o mandamento de Jesus aos apóstolos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, 16 a 20. Exatamente. Então, enquanto a igreja não assume essa função, não é igreja coisa alguma. O Espírito Santo, então, tem um papel muito importante na vida da igreja, mas também ele tem um papel importante na vida de cada um de nós, seguidores, discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Porque no dia do nosso batismo foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Para quê? Para depois voltar para casa, agora vou descansar, graças a Deus, já batizei, agora vou descansar, para fazer mais nada. Como os apóstolos antes de Pentecostes. Não é isso não, gente. É para assumir a missão salvífica do Senhor Jesus. E o documento da Aparecida é mais do que gratificante nesse assunto, quando nos ensina: todo batizado é discípulo missionário do Senhor Jesus. Então, ser missionário, segundo aquele documento que creio eu também que é, de fato, não é a pertença a um corpo, a uma sociedade, uma associação, um grupo
chamado de religiosos, religiosas. É sim, em virtude de nosso batismo perante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o santificador. Purifica a igreja. Lembrando que a nossa igreja é o quê? O corpo místico de Cristo. Ela é santa e pecadora. Ela é santa e pecadora. Santa exatamente porque o Espírito Santo tem essa função de purificá-la, de santificá-la. Pecadora porque, infelizmente, nós, eu, você, nós, membros deste corpo místico de Cristo, a igreja, somos sujeitos a erros, falhas, limitações, pecados. Ai de nós, se o Espírito Santo não mover essa igreja, santificar essa igreja. Ai de nós, se o Espírito Santo não nos conduz a essa verdade na sua plenitude, como é a promessa de Jesus no Evangelho de hoje. Claro, eu dizia que nós temos essa dificuldade de relacionamento com o Espírito Santo, mas nem por isso ele deixa de fazer aquilo que é o seu papel, a sua função. Sem Espírito Santo, irmãos e irmãs, nada podemos fazer. É Ele que dá continuidade à missão salvífica de Jesus dentro da igreja. É por isso que muitas das vezes, todas as vezes que nós reunimos, que seja para uma reunião do conselho, de uma pastoral, de um movimento, de um trabalho em equipe, o que a gente faz? A gente invoca o Espírito Santo, porque nós temos consciência da importância dessa terceira pessoa. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, porque Ele faz a diferença. Por isso, queremos rezar nesse último dia do nosso tríduo, pedir ao Espírito Santo de encher os nossos corações com os seus 7 dons, de nos conceder as várias manifestações, mas como nós ouvimos também na ocasião, domingo passado, da sua festa, para o bem comum. Não é para você descobrir seu dom, seu talento e para fundar a sua igreja. A igreja já existe. Aquilo que o Espírito Santo te concedeu na sua bondade, na sua benevolência, é para o bem comum, é para a edificação da igreja. Não é para você fundar a sua própria igreja para ganhar dinheiro. Não faz sentido. A igreja já existe mais do que 2.000 anos. Para quê você vai fundar a sua própria igreja? Onde está escrito isso aí na Sagrada Escritura? Para você descobrir que tem um dom, um talento, para você fundar a sua própria igreja. Me mostre isso aí na Sagrada Escritura. Eu gostaria tanto de ver isso. Agora não me diga que mas Deus me revelou, o Espírito me revelou para eu fundar a minha própria igreja. O nosso Espírito Santo é um espírito de unidade, de união. E essa união não é uniformidade. União na diversidade dos dons, das pessoas, dos talentos, das manifestações, mas é o único Espírito.
Minha oração, de fato, hoje, irmãos e irmãs, é para que o Espírito Santo possa nos conduzir, estreitar os nossos laços que nos unem, para que nós possamos sentir de fato, pertencendo a este corpo místico da igreja, e trabalhar para a edificação da igreja, não formando panelinhas. Nós somos diferentes, cada um, mas mesmo assim, com o mesmo ideal de construir a igreja de Cristo. A igreja é de Cristo, nós somos seus colaboradores. O dia que nós, cristãos e cristãs, de modo especial, católicos e católicas, vamos compreender essa realidade e começar a trabalhar na edificação da nossa igreja, acho que nós conseguiremos sim mudar esse nosso mundo. Que o nosso encontro com o Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia fortaleça a fé de cada um de nós. Que assim seja.